Glória a Deus. Tudo bem? Jesus é maravilhoso. Hoje tem vento, mas é vento do Espírito hoje. Aleluia. Glória a Deus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Filha, Pai do Senhor Núbia, Pai do Senhor, Neia, Araci, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eis que o ciclone do Senhor chegou, aleluia. Só quero ver você. Só quero ver você. O Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Aleluia. As águas do teu amor. Glória a Deus. It's all
Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém, queridos, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler dois textos com você rapidamente. Primeiro, Salmo 46, Salmo de número 46, amém, glória a Deus, Salmos de número 46, aqui. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos ainda que o vento ciclone e que a terra se transforme e os montes se abalem, no seio dos mares ainda que as águas tumultuem e espumejam e na sua fúria os montes estremeçam. Mas eu quero te dizer o mais importante: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus os ajudará desde o romper da manhã. Amém, queridos? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh Deus, Deus colocou no meu coração para que fale com você, amados, que você é uma casa espiritual de Deus e que esta casa precisa, amados, para produzir frutos, produzir a glória de Deus, os milagres de Deus, ela precisa estar arrumada. Vocês conhecem aquela ilustração aonde um homem que aceitou Jesus, todo feliz, e Jesus foi à casa da pessoa, chegou na casa desse irmão, bateu na porta, entrou, ele recebeu na sala. Jesus, senta aqui no sofá, eu vou te trazer um cafezinho, vou te trazer um bolo. Aí ficou ali no sofá e de repente Jesus: puxa, a tua casa, a tua sala é muito bonita, a tua casa deve ser tão bonita quanto ela, toda a sua casa deve ser maravilhosa, que Deus abençoe a sua casa. E Jesus ali no sofá. Mas Jesus falou aquilo que Jesus queria conhecer todos os compartimentos da casa. A sala, a cozinha, banheiro, o forro, a cozinha, tudo. Mas Jesus entra para visitar você, mas ele quer te conhecer tudo. Ele quer. Se você não deixar, ele não vai nos outros compartimentos. Então presta bem atenção nessa ilustração, amados. De repente a porta começou a bater muito forte. E ele foi abrir, era o diabo que queria entrar na porta, queria entrar na casa. E ele empurrou a porta: não, aqui você não vai entrar, Jesus está aqui hoje. Não, empurra dali, empurra daqui. De repente, Jesus faz um sinal da porta, do sofá, e o diabo perde e ele fecha a porta. Aí ele chega ali para Jesus: Jesus, peraí, Jesus, mas o senhor está aqui dentro da minha casa, o diabo tem direito a entrar? Aí ele falou assim: ele não queria entrar aqui na sala, ele queria entrar lá atrás. Ele quer entrar porque ele só entra quando ele acha coisa dentro da sua casa que é dele. Ele se acha no direito de entrar na sua casa. Então, se tem alguma coisa lá na cozinha, no quarto, eu não sei aonde, o que você tem,
que pertence a ele, ele vai querer, ele vai arrombar, ele tem o direito dele. Ele se acha no direito, porque tem coisas dele ainda dentro da tua casa. Mas ele ficou tão triste. E Jesus, quando foi embora, ele chegou e começou a pensar, na cozinha eu tinha muitas bebidas alcoólicas, tinha coisa guardada também de drogas, e no quarto tinha coisas também de prostituição, e no tal lugar tinha tal coisa, cada quarto, cada cozinha, no forro, ele tinha coisas espalhadas por toda a casa dele, coisas contaminadas ao Senhor, coisas que não agradavam a Deus. O que aconteceu? Ele foi e falou assim, eu me arrependo dos meus pecados, orou a Deus com insistência, com força, limpou toda a casa, tirou todas as porcarias da casa dele. A casa ficou limpa. De repente, Jesus volta na casa dele. Aí quando entra na sala, ele falou assim, Jesus, eu não quero que você só tome um café na casa. Eu quero que você vá na minha cozinha, abre a geladeira, pega o que você quiser. Se tem um queijinho, tem isso, tem aquilo, pega tudo, Jesus. Lá no quarto, vamos lá ver a televisão, vamos ver as coisas que eu tenho, os livros que eu tenho, Jesus. Os livros que eu tenho, a Bíblia que eu tenho, conhece minha Bíblia. E deixou Jesus a voz. De repente, a porta voltou a bater, tremer de novo. Aí ele falou, mas é o diabo de novo, Jesus. E agora? Agora tem uma coisa. Você não atende mais a porta. Quem atende a porta da sua casa sou eu e os meus anjos. Pode ficar tranquilo que ele já está sendo repreendido e vai ter que sair, porque não tem mais nada dele aqui. Glória a Deus, igreja. É isso que Deus quer fazer com a gente, amado. Quer limpar nossa casa. E ele diz mais uma coisa na palavra dele. Quando você quando você limpa a casa, você arruma a sua casa, de vez de ter coisas ruins, vai ter coisas boas. Aí você começa, é como um rio que entra na sua casa e faz com que você, amados, tenha aqui a corrente que alegra a cidade de Deus. Que corrente é essa? Não é o trufão, não é a tempestade, não é o terremoto que destrói, não, é aquele terremoto que Paulo e Silas estavam na cadeia, o terremoto abriu as cadeias, ele abre as cadeias. E outra coisa, amados, eu estou aqui estudando a Pedro, né? Pedro é um homem de Deus, Pedro era um homem que cortou a orelha do soldado, que discutia com Jesus, ele tinha um ímpeto para as coisas, fazia as coisas, bramava aquelas coisas, era um terror ali, era um homem que tinha o sangue nas veias, queria responder na hora, queria resolver tudo a ponto de faca, e gente, ou seja, a casa dele estava contaminada. Tanto que Jesus falou assim, rapaz, o dia que você vê eu sendo crucificado, preso, você vai me negar 3 vezes. Não, eu não vou negar de jeito nenhum, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. De repente, ele chega e fala assim, o galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar 3 vezes. Amados, essa história rendeu muito a Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele estava totalmente arrependido. Ele já não era mais o mesmo homem. E Jesus voltou a ele e falou 3 vezes com ele, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, cuide do meu rebanho, porque você estará aqui fazendo algo tremendo. Você vai liderar a igreja do Senhor aqui. E aí Pedro chorou, porque foi 3 vezes, ele lembrou do galo, e totalmente arrependido, Pedro assumiu ali a igreja, e quando teve no dia de Pentecostes, né, ali estava Pedro à frente da igreja, ou seja, com 120 membros na igreja, ele reunido, está escrito em Atos capítulo 1, ele reunido ali com aqueles 120 homens, ele falou assim, vamos aguardar a promessa do Senhor, que Jesus falou que virá aqui em Jerusalém. E de repente o vento impetuoso, esse vento que não traz destruição, o vento que traz a construção, o vento que traz a glória de Deus,
entrou com línguas de fogo e batizou todos do Espírito Santo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus! Mas eu quero te dizer mais, amados. Ele tomou ali à frente, começou a pregar o Evangelho e falar, eles não estão embriagados. Porque quando a pessoa fica cheia do Espírito Santo, amados, a pessoa fica como se estivesse embriagada, quer dizer, o poder de Deus é tão grande que o nosso corpo às vezes cai no chão de tanta glória, de tanto poder que entra, porque é Deus entrando como um rio que corre, a corrente do rio que corre dentro de você e começa a se manifestar. Essa corrente, amada, ela traz vida a todo mundo. O rio, quando passa numa cidade, amada, ela traz as frutas, ela traz os alimentos, ela traz a fertilização, é a água da vida, é a água viva de Jesus. E ali, Pedro começa a pregar o Evangelho, 3.000 pessoas aceitam Jesus, são batizados, que maravilha. Amados, e não bastou isso, amados. Nós estudando na escola dominical, ainda tivemos na semana passada aquele texto, né, em que Pedro, ali, comentando, né, em Atos capítulo 10, que ele teve que pregar para um romano. Olha que Pedro arrancava a orelha dos romanos. Como que ele mudou? Ele nasceu de novo. Morreu o velho Pedro e nasceu um novo Pedro. E ali que ele estava ali, amados, viu aquele objeto descendo com aquele monte de animais que ele considerava imundo. Desceu 3 vezes. Opa, 3 vezes de novo? Pedro, o que quer dizer isso? E a voz dizia, o que Deus purificou está santo. Pode comer. E ali Pedro reconheceu que poderia pregar para Cornélio. Logo depois Cornélio chegou ali e falou, bateu os soldados de Cornélio, bateu pedindo assim para ele ir lá na casa de um romano para pregar o Evangelho. Aí ele entendeu a visão e mais uma vez Pedro se arrepende. E eu quero ler um texto da carta de Pedro que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, alguns versículos que a gente possa ler aqui do versículo 11 em diante. Capítulo 2, versículo 11 em diante. Aleluia. A vida cristã exemplar. Presta bem atenção. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais e que fazem guerra contra a alma. Que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amados, quando ele fala forasteiros que são, significa forasteiros, significa fora da sua região, porque eles fugiram, eles saíram da região aonde estavam, ou seja, porque eles foram perseguidos. Quando mataram Estevão, todos foram perseguidos, e eles estavam fora, e eles estavam desesperados, já não estavam mais aguentando, e Pedro vai pregar o Evangelho lá na Galácia do Norte, quando nós estudamos isso na escola dominical. E os forasteiros que são, ele é para abster-se das paixões carnais, esqueçam isso, porque fazem guerra contra a sua própria alma, para que eles tenham conduta exemplar, e quando estiverem no meio dos gentios, eles, de vez de acusarem de malfeitor, vão observar as boas obras e falar, não, esse pessoal aí não pode ser gente ruim, eles praticam boas obras. Continuando no versículo 13, por causa do Senhor estejam sujeitas toda a instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele. Por causa do Senhor estejam todos sujeitos à instituição. Pedro era um insubordinado, amados. Como que ele muda assim? Mas ele está ensinando a nós. Nós temos que respeitar toda instituição humana.
que ele diz uma coisa interessante: seja o rei, seja soberano. Ele não respeitava, mas ele passou, ele teve uma mudança radical na vida dele, como nós também devemos ter, para que dentro de nós habite o Espírito Santo e o Espírito Santo faça milagre na sua vida. O que eu estou querendo chegar é isso, amados. Quando você está cheio de Deus, aonde você tocar, será lugar santo. Aonde você orar, as coisas acontecerão. Porque Deus está dentro de você, estará mais cheio. Quando você muda de posição, quando você não se separa para Deus, como Deus pode agir através de você? Se você está contaminado, se você está cheio de revolta, cheio de coisas que contaminam a sua alma, como a sua alma vai entristecer, você começa a ver revolta, a ver tristeza, a ver dor, e começa a sentir isso na sua pele. E por causa do Senhor estejam sujeitos, versículo 13, toda instituição humana, quer seja reis como soberano, quer seja autoridades como entidades por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silencie a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem ao Rei. Mas eu estou trazendo esse texto também, porque nós falamos também de obediência. No último culto foi falar de obediência a Deus. Como é que eu posso obedecer a Deus que eu não vejo, se eu não respeitar o meu irmão que eu vejo? Para obedecer a Deus, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Não somente a Deus, a tudo que está escrito na palavra. É fundamental. Sabe o que vai trazer isso para você? Honra. Honra. Porque, amados, como é bom quando Deus vê você honrando, como viu Pedro. A sombra de Pedro curava os enfermos. Quando você passa por um lugar porque você está cheio da glória de Deus, não é somente as suas mãos, não é somente a sua oração, é todo você está cheio da glória de Deus. E esta glória, ela se manifesta nas pessoas que estão nas trevas, e aí começa a acontecer a glória se manifestar na sua vida. E você manifesta na sua família, manifesta na sua casa, porque essa glória faz com que você seja santo como Pedro, separado, largou as coisas erradas, as paixões carnais, e aí você começa a se encher do Espírito. Volta e meia você está falando e de repente Aracanachuda e Miquianas começa a falar na língua do Espírito. Glória a Deus, aleluia, que ele entre na sua casa e que manifeste o poder de Deus na sua vida. E no versículo 18 diz assim: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor. Temor não é medo, é respeito. Que aí você não vai só respeitar a Deus na igreja, você vai respeitar a Deus quando você estiver diante dos malfeitores, quando estiver diante das instituições humanas, quando estiver dentro de um banco, na fila de um banco, quando estiver no hospital, quando estiver, porque ali, mas quando você tem atitude, sabe o que Deus faz? Ele destaca anjos para colaborar com você e as coisas acontecem. Porque ele vê o seu procedimento. Esse é meu filho, a quem eu tenho prazer. Foi assim que ele falou com Jesus, assim ele falava com Pedro, assim ele falava com Paulo. Aquele quem eu tenho prazer, eu vou fazer a minha vontade, eu vou honrá-lo com a minha glória. Vou fazer com que a luz de Deus esteja com ele, para que onde ele passar, o rastro de glória também venha fazer ele manifestar. Aleluia. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por causa de sua consciência para com Deus. Você não sabe quanta glória você está recebendo nesse momento de suportar esses momentos difíceis. Suportar fazendo a vontade do papai, né? Suportar sendo obediente ao Senhor.
A palavra dele é obediente a isso aqui, ó. Pedro, quando dá isso aqui é uma receita, amados. É uma receita para que nós sejamos cheios da glória de Deus. Cheio da glória, porque o Espírito Santo você já tem, mas a glória você não tem. A glória é derramada em acordo com as suas ações, ações que bendizem e honram o nome de Jesus. Aí você recebe a glória, amados. Por isso, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por causa de sua consciência para com Deus. Deus vai ver assim, esse aí está querendo me honrar. Porque Jesus, amado, ele vai dizer aqui, ó, pois que glória há se pecando e sendo castigado por isso. Vocês o suportam com paciência, se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Sabe o que diz o Salmo 37:3? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amado, quando você menos espera, você vê coisas que você recebe que você não imagina nem de como você recebeu. São surpresas que Deus faz para você. É a glória manifesta de Deus. É algo tremendo que às vezes você consegue resistir o dia mal de uma forma tão maravilhosa que Deus resolve usar você. Resolve usar você na sua família, na sua casa, resolve abençoar você nas suas coisas, nos seus trabalhos. Xalabanaias, glória a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Aqui é a conclusão daquilo que Pedro descobriu isso, mano. Pedro era um homem totalmente diferente, ele foi descobrindo. Se fez com Pedro, faz com você. Ele quer fazer com que nós sejamos assim. E a gente insiste ainda em permanecer daquela forma que nascemos. Nós temos que morrer para o mundo e nascermos para Deus, renascermos. E para isso nós precisamos dessa palavra. A gente às vezes pensa que a gente conquista só com oração. Oração você conquista até a santificação, a separação, isso aí você conquista. Mas para receber a glória de Deus, Pedro está dizendo que você tem que ser provado para ser aprovado, para que a glória dele se manifeste, para que quando as suas mãos toquem, as coisas aconteçam, para que quando você fale, para que quando você olhe, a glória de Deus esteja no seu olhar. Aleluia. É isso que Deus está falando aqui, que Pedro está falando através de Deus, amados. Para que você seja abençoado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque é para isso que vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Por isso que Cristo falou assim, ó, se você crer, você fará as mesmas obras que eu faço. Mas como eu vou fazer as mesmas obras? Seguindo, sendo exemplo. Às vezes a gente pensa que é lutando, fazendo, esforçando, estudando a Bíblia. Amém, estudar a Bíblia, orar, tudo isso faz parte. Mas, amados, se você faz tudo isso e não pratica a palavra de Deus, não obedece às autoridades, pensa que com você, não, isso aí não é crente, eu vou chutar o balde, não, isso aí está errado, eu julgo, começa a julgar. Como que você pode alcançar os objetivos de Deus, a glória que Deus quer derramar na sua vida? Por exemplo, que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. O que é engano em sua boca? Você pratica, o que você pratica na sua boca? Você fala a verdade? Ah, não, pastor, de vez em quando você está cheio do Espírito Santo, você enche a sua glória, enche o Espírito Santo, começa a alimentar a palavra de Deus na sua vida, amados, é uma coisa que é constante. Quem está falando aqui é um homem que já viveu 30 anos de evangelho e que tem essa certeza. Entendeu? Quanto mais você se doa para Deus, mais você vai ganhar. Quanto mais você se humilha perante Deus, mais Ele vai te exaltar, mais Ele vai te honrar. Pois ele, quando é insultado, ele não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas se entregava àquele que julga retamente.
carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Carambolas! Quando a gente interpreta isso, a gente não tem a forma de interpretar. Quando ele foi ferido, nós fomos sarados. A ferida que abriu em Jesus cura a sua vida. A gente não entende, às vezes, eu fui curado, ora com força. Mas você pratica isso, você deixa ser ferido por causa de Jesus, porque as suas feridas vão fazer cura na sua vida e na vida de outras pessoas. Às vezes a gente procura um medicamento para curar a alma, curar o bronquite, curar isso, vai tudo quanto é lugar. Quando descobre, a gente compra. Dá o preço que for. Se eu for curar, eu quero comprar esse remédio. A palavra de Deus tem muitos medicamentos, mas elas estão ali dentro de uma atitude que eu vou tomar e que você vai tomar de acordo com a palavra. E não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Suportar dia mal não é fácil. Amar aquele que vos persegue também não é fácil. Mas para que você se torne filho de Deus, está escrito em Mateus 5, 43, 44, você precisa amar. Porque que glória tem você amar aquele que ama você, aquele que faz bem a você? Qual é a vantagem? Qual é o lucro? Agora, você amar aquele que vos persegue, Kelly, é só glorificando a Deus. Quando você se esvazia de si mesmo, euquinose, como diz o grego, esvazia de si mesmo, como Jesus fez, se esvaziou de si mesmo, se transformou em um homem. Mas Deus derrama tudo. Ele saiu de lá da casa, lá de Betânia, foi lá para Betânia, né? Estava na Galileia, vou para Betânia, 15 quilômetros, e fui andando para chegar lá, Lázaro já estava morto. Não pode ficar tranquilo que Deus vai curar. E quando ele chega lá, ele não fala assim, Lázaro, receba a cura. Não. Pai, obrigado, Pai, porque tu me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu fiz isso para eles entenderem como é feita a glória de Deus na minha vida, na sua vida. Praticando essa palavra. Não é só estudando, lendo e orando. É lendo, estudando e orando, meditando de dia e de noite, mas suportando o dia mal. Sabendo que vem um ciclone. E eu falei assim, o nome dessa mensagem é o ciclone do Senhor. E é um ciclone que faz você resistir o dia mal, glorificando o nome dele. Às vezes, autoridades mais você obedece esvaziando de si mesmo, para que a glória de Deus se manifeste em você, e para que Ele veja as suas boas obras, e Deus faça favorecer você. Aí Ele que vai intervir, como interviu Daniel, mas Daniel obedeceu o rei, não, deixa eu ser preso, vou jogar na cova do leão, foi lá, entrou, de repente o leão, Deus fala assim, leãozinho, vai dormir aí, porque esse aí não tem culpa de nada. Eu intervenho por ele, eu sou advogado de Daniel. Daniel falou assim, Daniel, por acaso seu Deus te livrou? Rei meu senhor, continuou falando rei, o rei que assinou tudo. Rei meu senhor, o meu Deus me inocentou. Não foi o rei não, foi o Deus dele. Nós somos dependentes de Deus, é o nosso Deus que derrama a glória dele para manifestar na vida de outras pessoas, na minha vida, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Mas parece isso que a gente não aguenta, a nossa paixão carnal, a nossa ira, a nossa justiça. Não, tem que fazer justiça. Jesus permitiu morrer as feridas dele. Nós temos feridas, mas que, para a glória de Deus, ela se transforma em cicatrizes, marcas de Cristo na sua vida. Oh, glória! Oh, Jesus, faça isso. Não precisa ser um pregador famoso para falar isso.
Basta você falar com Deus na sua casa, meu irmão. Um preletor famoso não tem a mesma autoridade que você tem, porque o véu se rasgou de cima para baixo. E não existe eu melhor que você melhor do que eu. Hoje o pastorado, a liderança, ela não é melhor do que você. Hoje nós somos todos iguais perante a Deus. Apenas respeite a autoridade daqueles que foram chamados, como diz aqui, como nós estamos lendo aqui. Deus quer fazer diferença na sua vida, amados. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles nós fomos sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e ao bispo da alma de vocês. Mas quando eu estou estudando Pedro aqui, quando você se aprofunda e conhece Pedro, aquele pescador, aquele homem bronco, aquela que mudou, ele disse aqui, amado, honra ao rei. Um homem que perseguia, que era um zelote, ele era um perseguidor dos romanos, ele assaltava, ele ajudava. Mas quando ele cortou a orelha do soldado, ele não foi cortar a orelha, não. Você acha que ele ia acertar a orelha? Não, ele acertou a cabeça, ele errou. O soldado, eu estava lá, eu estava lá. Lógico que não estava. Estou falando em espírito, para você receber. Ele virou a cabeça, pegou na orelha. Mas depois ele correu. O galo cantou 3 vezes. Jesus falou com ele 3 vezes, arrependa-te. O Pedro, você me ama mesmo? Então, apacenta as minhas ovelhas, porque eu te chamei. E ele deixou de ser aquele homem bronco, revoltado, zelote. Para que o quê? Para fazer o quê? Para deixar Deus crescer dentro dele. E tanto que cresceu, que a sombra de Pedro, quando passava, curava enfermos. Isso é a glória de Deus. São as marcas de Cristo na sombra de Pedro. E é isso que eu desejo para você, as marcas de Cristo na sua vida, mesmo nesse tempo de perseguição. Que isso, pastor? Não estamos sendo perseguidos. Não, graças a Deus aqui no Brasil não. Mas a irmandade por todo mundo, como diz Pedro no capítulo 4, versículo 12, 1 Pedro 4, 12, a irmandade de todo mundo está sendo perseguida. Você não está. Eu não estou. Mas vai haver perseguição. Paulo diz, mano, para você procurar apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Não tem obreiro, vírgula, aprovado. Obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar da palavra da verdade. Quando você fala, não me envergonhe da palavra, não tem a palavra aqui, pastor, aqui é a palavra. Não basta ter a palavra, basta a palavra ter você. A palavra dentro de você, praticando dia a dia. Eu não estou falando isso porque eu sou um exímio praticante, não. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender mais de ti. Eu quero aprender mais, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Porque a minha vida sem ti, ela é uma palha, como diz o Salmo número 1. Ela vive em terrenos escorregadios, como diz o Salmo 73. Mas quando eu entro no altar de Deus, ali eu vejo que esse terreno é escorregadio, perigoso, e eu quero voltar para o Senhor, mesmo no meio das tribulações, mesmo olhando para os ímpios, que nem eu diz o Salmo de Asaf, olhando para os ímpios e vendo a prosperidade deles, a prosperidade dos corruptos, a prosperidade, eu não posso me negar. Uma vez uma pessoa falou assim, tanta gente na igreja rica, podia ajudar. Meu irmão, não pensa assim não, seus olhos estão contaminados. Olha que os olhos é a luz de todo o seu corpo. Cuidado, porque Sansão perdeu os seus olhos. E às vezes eu já perdi um órgão, já perdi coisas, porque eu quero perder para poder ganhar. Deixa Jesus encher sua vida de glória. Eu sei que você está passando por luta.
Eu sei que tem coisas que parecem impossíveis e eu nem sei se vai ser resolvidas. Que isso, pastor? Não fala isso para mim, vai ser resolvido assim. A maior solução que você tem que resolver é você e Deus. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Fica com essa palavra para você, queridos. Eu já falei o que Deus colocou no meu coração, né? Domingo nós temos a escola Estudo Bíblico, 2 Pedro. Eu vou estudar esse texto aqui. Pastor, de novo? Amado, quantas vezes você come arroz e feijão por ano? Ou então, se você não gosta de arroz e feijão, aquele pratinho que você gosta, quantas vezes você come por ano? A palavra de Deus tem que repetir várias vezes para você guardar ela. Às vezes a gente acha que temos que ler a Bíblia toda de uma vez só. Acho, creio, eu já li, eu tenho que fazer isso periodicamente para poder não esquecer de todo o global que significa a Bíblia. Mas, amados, meditar significa ruminar, mastigar, deixar que o estômago espiritual faça com que as enzimas digestivas transformem toda esta palavra, não em matéria orgânica, mas transformem em proteínas espirituais para você viver uma vida plena com Deus. Plena que eu digo, amados, é só na glória, mas chegar perto disso, o quanto puder. Deus abençoe vocês e que a graça de Deus, graça é presente, nós não merecemos. Que a graça de Deus envolva o seu coração, envolva a sua vida. Faz o seguinte, se você gostou dessa palavra, transmita para outro, transmita para outras pessoas. Edita para mim que eu não sei editar. Estou procurando pessoas para editar minhas palavras e até o YouTube agora não estou conseguindo nem gravar. Mas que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam fortalecidos na presença do Senhor e na força do seu poder. E por onde vocês andarem, a sombra de vocês marquem tudo. Amém? Marquem cicatrizes que vocês estão tendo. Faça que elas derem glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Que a tua glória, Pai, manifeste na vida de cada um dos teus filhos. Eu quero orar pelo Betinho, Senhor Deus, colocar o Betinho nas tuas mãos, ó Pai. Uma audiência que ele tem dia 23, ó Pai, de uma situação. Peço pela vida dele. Peço pela recuperação da Itiane o mais rápido possível. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que possam estar aqui, Senhor Deus, eu peço a Ti que a Tua glória, Pai, venha se manifestar. Não através da minha boca, mas através da Tua glória mesmo, que se manifesta na vida das pessoas. Que venha bater, Pai, venha fazer, Pai, que Tu diz, estou à porta e bato. E eu creio que essa palavra entrou na casa de cada um e fez a Tua glória se manifestar. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, cada um que esteja enfermo seja curado, porque assim o Senhor ensinou que curasse os enfermos. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e que nós sabemos, ó Pai, que também as suas feridas, Pai, fizeram com que nós sejamos, ó Pai, glorificados, porque fazemos e seguimos ao Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um, Pai. Faça, Senhor Deus, que a Tua glória, Pai, seja sempre honrada, Pai. O Seu poder, Pai, e que nós possamos ser obedientes não somente, ó Pai, obedecer a Deus que não vemos, mas obedecer a todas as autoridades, toda instituição humana, tudo aquilo que tenta, às vezes, nos sufocar e nos pressionar, mas isso é para nos provar, Senhor. Faça com que nós possamos entender, ó Pai, o Teu propósito em nossas vidas, ó Pai. É isso que eu te peço, Senhor Deus, para que nós possamos ver a Tua glória e manifestar o Teu poder, aonde quer que seja, Pai. Aonde estivermos, ó Pai, o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus. Manifesta, Pai, o Teu poder e a Tua glória, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Manifesta o Teu poder, Jesus. Oh, Jesus. Receba em nome de Jesus. Seja visitado pelo poder de Deus e pela glória de Deus. E que o Espírito Santo se manifeste poderosamente na sua família. Se manifeste nos problemas, nas situações
situações em que você veja a glória de Deus, e que você honre ao Senhor, honre as autoridades, honre a palavra de Deus, não importa a situação. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus, e quinta-feira que vem nós estamos de volta aqui, domingo estamos na igreja, né, às 9 da manhã e também às 18h30, para você chegar mais cedo e sair às 8h30, o horário que nós terminamos mais cedo, para você ir para sua casa de uma forma mais tranquila. Deus abençoe vocês. Também quero lembrar que você que quer participar da feijoada, né? Vai ter uma feijoada pela nossa irmã Dani, né? Uma feijoada que vai ser uma comunhão. Cada um vai levar uma panela com alguma coisa. Tem que procurar a Daniela, né? Que você possa ligar para ela. Também temos também o nosso culto na casa da irmã Araci, nesse sábado agora, às 19h, né? Na culto na casa da Araci, da nossa irmã Araci, né, em Itaipuaçu, nós estamos em Itaipuaçu. Também temos também no dia dos namorados, sexta-feira vai ter um rodízio de pizza, né, para todos os casais da igreja que possam ali vai ter uma ministração com o pastor Marco Aurélio, né, também sobre família, sobre casais, sobre muitas coisas que vai ser interessante para vocês. Não deixem, não percam os eventos da igreja. Participem, porque Deus é fiel. Amém? Deus abençoe, fique na paz de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Deus abençoe. A paz.